podcast Eu Acredito Podcast, do pastor Fábio. Há uns 9 dias atrás, entrevistou o pastor Abílio Santana. E eu fiz alguns reacts aqui, alguns vídeos. E, na ocasião, Abílio Santana disse que a pastora Lana Holder deveria ser presa por falsidade ideológica, entre outras coisas. E falou também que esteve infiltrado, disse ele, no lançamento do livro de Judith Becker, uma escritora de um livro sobre ideologia de gênero, Judith Butler, uma coisa do tipo. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Tem que ser presa por falsidade ideológica. Pastora aonde? Pastora aonde? Enganando essas pobres almas. Igreja inclusiva, enganando essas pobres almas. Quer dizer que aquele que morreu na cruz para libertar as almas, morreu de graça. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não vale mais, porque não é pecado, a prática pecaminosa. O homossexualismo não é pecado. Eu ficar calado? Fico não. Tem uma tal de Judith Butler. Dá um Google aí que você vai ver. Judith Butler. Judith Butler. Judith Butler. Quem é a Judith Butler? A matriarca da ideologia de gênero. Judith Butler. Não é a Beck, não, né? Não, Butler. Butler. Olha aí. Quem é a Judith Butler? A matriarca da ideologia de gênero. Lésbica declarada. Mulher de uma outra mulher. E lançou esse livro. Aqui, ó. Judith Butler é uma filósofa pós-estruturalista de origem estadunidense. É dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Tendo composto uma das principais teorias contemporâneas do feminismo e teoria queer. Butler também escreve sobre filosofia política e ética. Pronto, ela estava lançando esse livro, Subversão da Identidade, Problema de Gênero. E estava dando simpósio como propagar a ideologia de gênero no mundo. O que é que eu fiz? Me inscrevi, me infiltrei, fiquei lá dentro 3 dias. O senhor foi lá? Sim, senhor. No lançamento desse livro. Senão eu tenho até esse livro aqui, quer ver? Deixa eu pegar minha bolsa aqui. Eu carrego ele. Tá aqui, ó. Ele aqui. O senhor ganhou lá. Vai vendo. Esse livro aqui. Resumindo, o que é que ela fez? Propagando a ideologia de gênero. Dizendo, temos que entrar nos parlamentos para fazer leis que nos agraciem. Temos que colocar a ideologia de gênero como matéria pedagógica. Botar na cabeça das mulheres, dos homens, que não nasceram com sexo definido. E a biologia, biovida, logia, estudo ou tratado, a biologia é clara. A biologia é clara. Só existe 2 sexos, macho e fêmea. O gênero é quem define. E a biologia diz que em menos de 24 horas, ainda informe quando o homem tem contato com a mulher, quando o homem tem contato com uma fêmea, ele coloca no colo do útero dela hormônio masculino, que encontra-se com hormônio feminino, se ela estiver no período fértil, e aí fecunda. E aí começam a trabalhar os 2 hormônios. Quem é esse? Quem sou eu? Quem é você? Junção de 2 hormônios, masculino e feminino. Então, meus queridos, a Lana Holder
deveria ser presa por falsidade ideológica, segundo o Abílio Santana. Aí eu pergunto, presa porque se assumiu lésbica? É crime ser mulher e se assumir lésbica? Seria isso? Ou seria crime porque ela é pastora e na Bíblia não tem pastora? Mas tem uma amiga sua, pastor Abílio, que o senhor disse que é uma mulher de Deus, pastora Cassiane, mulher de Deus. Eu lembro o senhor dizendo. Ah, mas se não tem pastora na Bíblia para Alana Holder, então tem para Cassiane? Aí eu pergunto, e os pastores adúlteros não estão usando de falsidade ideológica, então, se fazendo pastores quando são adúlteros, por exemplo, né? Eu queria também lembrar aqui que algumas pessoas, teve uma pessoa que comentou e disse assim, olha, Deus fez homem e mulher, é isso mesmo, a Bíblia fala isso, você está querendo mudar a Bíblia? Não foi isso que eu disse. Eu falei aqui que Jesus e Deus não falou sobre homossexuais, sobre lésbicas. O que Deus falou foi para crescer, multiplicar, encher a terra, e o que Jesus falou foi sobre amar a Deus e amar o próximo. Mas Jesus não entrou na questão. Então por quê? Seu Abílio Santana, alguns outros entram na questão. Eu vou responder. É porque a questão a maior que tem é sobre a pobreza que reside nas igrejas. O problema que tem nas igrejas, repito aqui, 99% dos problemas é falta de dinheiro. Mas o pastor Abílio Santana acumula ouro, tem relógio de ouro, tem anel de ouro, acumula ouro e milhões. Mas não vai repartir essa riqueza com os pobres. Então, para entreter o povo e dizer que está agindo, vai procurar a questão de mulher não casar com mulher, homem não casar com homem, essas coisas que não mexem no bolso, para não querer dividir a riqueza com os pobres, os carentes, né? Aí, enfim, ele diz o seguinte, está enganando essas pobres almas, Alana Holder, né? Está enganando as pobres almas porque está dizendo que existe céu para as pessoas que acreditarem em Jesus, né, que amarem a Deus, amar o próximo, existe céu. E existe sim. Jesus disse que quem amar o Pai e amar o próximo já cumpriu com a lei e os profetas. Cadê o homossexualismo, o lesbianismo? Ponto final, foi Jesus que falou, né? Eu já falei muito aqui a respeito. Aí eu pergunto, pastor Abílio, o senhor sabia que Daniel Berg e Gunnar Wingre, diz os sites da maçonaria, eles eram maçons? Eu aprendi que eram ícones, colunas da verdade, santos homens de Deus, dignos de serem quase adorados. Eu estive no museu deles, lá na Assembleia de Deus de Belém do Pará, onde em 1911 começaram a obra, o museu, eles até sentados lendo a Bíblia, as imagens deles, as estátuas deles, né? Pois bem, só que tem historiadores dizendo que eram maçons sustentados pela maçonaria e os salões foram maçônicos. Se sabe que a maçonaria adora um bode, né, no lugar de Jesus. E aí, meu querido, eles consagraram Paulo Leivas Macalão, que escreveu mais de 40 louvores da harpa e era maçom assumido, e todo mundo sabe que ele era maçom. O Manuel Ferreira, depois dele, era maçom mesmo, está nos sites maçônicos, e ele fez uma aliança com a Igreja da Unicidade do Reverendo Mon, na Coreia do Norte, que disse que ele era Jesus e que veio completar a obra do primeiro Messias, e na igreja dele, antes da noiva dormir com o noivo, tinha de dormir com o líder da Igreja da Unicidade. Há uma aliança da Igreja Madureira, a Debras, que o pastor Abílio preside, com a Igreja da Unicidade lá. Eu pergunto, essas lideranças como Samuel Ferreira, que o nome dele é bispo, está lá nos sites maçônicos. Eu pergunto, não seria falsidade ideológica? Segundo a sua lógica, que Alana Holder tem falsidade ideológica, deveria estar presa? Aí eu vou lhe perguntar também, pastor Abílio, Marcos Aurélio era pastor, braço direito do pastor Reuel Bernardino, filho de Cezino Bernardino, presidente lá de Camboriú. E eu estive com Marcos Aurélio lá em Camboriú, conheci ele pessoalmente. O Marcos Aurélio ia para a zona da prostituição levando alguns pastores. Segundo ele, levou o senhor, Elson de Assis. E ele falou de uma cantorinha chamada Vanilda Bodieri, que estava lá para cantar, e falou de um caso que o senhor pegou uma prostituta, e aí, quando ela viu, né, que o senhor era um homem
bem dotado, uma coisa assim. Ela disse, não, vai me machucar. Está me machucando, o senhor não quis saber e, entendeu? Desculpe a expressão aqui, né? Mas eu tenho que dizer isso aqui. O senhor falou que não pode se calar, eu também não vou me calar. E a Vanilda, diz do Marcos Aurélio que ela também sofreu, o senhor tirou sangue dela, ela não quis, o senhor pegou mesmo, tirou sangue dela, e no outro dia ela estava com a malinha dizendo que estava doente e que iria para casa, o pai dela ia buscar ela. E inclusive o Marco Aurélio disse que ela deveria ter ido na delegacia fazer um BO contra o senhor. Palavras do Marcos Aurélio. Ele ficou zangado porque quando descobriram a zona que estavam fazendo, antes daquela rodinha de pagode que o vice-presidente estava tomando a cervejinha Reuel, o Marco Aurélio, ele foi disciplinado, foi excluído e foi enviado para Boston, talvez para se reciclar, porque lá em Boston tem Oriel de Jesus, o pai da Elaine de Jesus, aquele que fez o ministério do Marco Feliciano, segundo os pastores, né? De diácono, rapidinho era pastor e já bacharel em teologia. Então, ele foi para lá. E ele ficou com raiva porque o Elson de Assis não foi disciplinado e porque o senhor não foi disciplinado. Mas como é que o pastor Samuel iria disciplinar o senhor se botou o senhor na presidência do Braz, quando, segundo alguns pastores amigos seus, falaram para mim que era tanto adultério da sua parte, era tanto que a convenção não podia mais segurar tanto adultério e disse que ia excluir o senhor. E um amigo seu falou para mim, dizendo assim, e eu disse a ele, meu filho, não deixe o escândalo sair no Mensageiro da Paz. Eu pergunto, o senhor, ainda presidindo a igreja, o senhor não está enganando essas pessoas que estão aí? Como o senhor disse que a Lana Rhodes está enganando e as pessoas estão dando dízimos e ofertas, o senhor pode se defender aqui. Pode dizer que é mentira, palavra de Napoleão, palavras do Elson Villanova. O pastor Elson Villanova é meu amigo, eu estive pregando algumas vezes na igreja dele, lá em São Paulo, e ele disse que ele e o pastor Samuel deu a presidência para o senhor lá em Salvador, Bahia, na igreja lá. Então, assim, se acontecem problemas morais, seu que está espalhado no mundo aí, um monte de merda, aí, beleza, não tem como, ele não corrige. Se deu a presidência para o senhor, quando o senhor já estava simplesmente abaixo do nível da lama, então não vai corrigir. Aí o senhor se sente no dever de corrigir os outros, corrigir a Lana Rhodes, corrigir não sei o quê, não vou ficar calado. Pelo amor do Criador, meu Pai do céu. O senhor pode se defender aqui se quiser, pode dar uma resposta aqui, pode falar. É porque no site, no canal Polêmicas e CIA, e espalhado aí no mundo, está aí esses áudios, essas coisas todas aí. O Marco Aurélio disse que jurava pelo filho dele que era criança, que ele tinha errado, mas o senhor tinha errado também. Então, foi isso aí que Jesus condenou, a hipocrisia. O cara faz uma bagaceira e depois vai falar da bagaceira dos outros, né? Teve um outro pastor também que falou também que viu o senhor chegando de short, de óculos escuros no lugar, e ele disse que estava lá com a filha dele, e ouviu o senhor procurando lá no hotel que ia pregar, procurando se tinha umas menininhas de aluguel. Eu queria 2 menininhas para virar a noite com elas. O pastor falou. Mas o senhor pode se defender aqui, deve ser, esses vídeos tá tudo aí. Deve ser o mundo conspirando contra o senhor. Dá para ver que a sua cara é de um anjo. É a figura da pureza. Né? Aí vem aquela pergunta, eu repito, pastor Frank, por que o senhor está falando disso? Eu estou falando disso porque há uns 9 dias atrás teve esse podcast. E eu, como todo brasileiro informado, eu vi o podcast todinho, eu sou inscrito no canal do Fábio, gosto do canal, estou lá, né, dando like, estou lá, né, cooperando no canal do Fábio, e aí vi essa entrevista e estou pontuando algumas coisas aqui, né? Porque o pastor Abílio falou abertamente sobre Lana Rhodes, que ela desfez o casamento, destruiu uma família lá, em Boston, nos Estados Unidos. E ficou com uma mulher, com a cantora, Rosângela, não sei se é Rosângela o nome, alguma coisa do tipo. E assim, eu vi muitas famílias se queixando também sobre o pastor Abílio, né? Então, para quê, né? Para que essas coisas? A pastora Lana Rhodes pode dizer alguma coisa também no canal, se quiser, viu? Pois bem. Aí o pastor Abílio fala ainda, resumindo aqui, para ficar pequeno esse vídeo, não ficar grandão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu de graça então? Ele morreu, mas as pessoas como Lana Rhodes e a igreja deles não é transformada, né? A mulher que é lésbica não fica sendo mulher, o homem que é homossexual
não fica sendo só homem mesmo. O Abílio Santana queria que fosse transformado. E você, meu querido, vai ser transformado ou não? Foi transformado? Porque tem aí, muita mulher reclamando. O senhor querendo comer todo mundo, desculpem a expressão. Mas aí, o senhor fala que a Ana Roda deveria estar presa por falsidade teológica. E aí? Só os homossexuais, por viver a vida deles sem atingir o próximo, sem ter problema com o próximo, o namorado, o marido deles, alguma coisa do tipo, elas, né? Eu tenho uma prima aqui, no lugar que eu moro, que é lésbica também, ela tem a esposa dela. Não ofende ninguém, vivem a vida deles. Sem ofender ninguém, né? Mas e aí? Aí Jesus tem que transformar essas pessoas e os adúlteros não precisaria ser transformado também, não? Acha que se houvesse uma transformação na vida de certos pregadores, pastores aí, não teria uma agenda lotada de pessoas para passar o resto da vida pedindo perdão, não? Ei, desculpa aí eu pegar você à força daquela vez. Ei, desculpa aí ter tirado o sangue de você. Desculpa aí, cara, eu quis pegar a tua mãe. Desculpa aí, Jesuíno. Eu queria pegar a sua esposa, loirinha dos olhos verdes, né? Queria pegar ela. Eu fiz de tudo 3 dias, mas não consegui, né? Ela me rejeitou, apesar de eu ter aberto uma mala cheia de dinheiro. E aí? Né? Aí você fala o seguinte: eu vou ficar calado? Eu não vou ficar calado. Pois eu também, o Frank, não fico não, desse jeito não. Eu quero ficar calado, mas um podcast desse é muito pano para manga. Para concluir, Judith Butler lançou um livro. E o pastor Abílio disse que foi até o lançamento do livro lá. E disse que viu ela dando uma palestra e dizendo que quer entrar nos parlamentos com a ideologia de gênero. E o Abílio foi lutar. Ele era parlamentar, né? E ele era deputado na época. E ele lutou. Meu querido, faça o seguinte: quer entrar numa luta nobre? Vamos lutar pelas pessoas que passam fome, que é muito humilhante. Eu garanto que uma pessoa que está com a mesa e os pratos vazios, com filhos, passando necessidade, ele não quer saber se a mulher vai querer casar com a mulher, se o homem vai querer casar com o homem, não vai ligar para isso. Sabe por quê? Eu vou refrescar a sua memória. Aí teve 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Zoar, Zeboim, teve outra. Elas foram queimadas com Sodoma e Gomorra, aquelas cidades. E segundo a história bíblica, é porque eles se tornaram pecadores, né? E os sodomitas, os de Sodoma e Gomorra, havia homossexualismo ali e alguma coisa do tipo. Mas só que Ezequiel falou que o principal pecado deles foi ter em abundância, foi ter recurso e não ajudar o pobre e o necessitado. Então, Deus entregou eles à maldade deles. Todo tipo de coisa eles praticaram, mas o pecado que eles cometeram foi o pecado da impiedade. A falta do amor em ajudar o carente. Eu digo que se o senhor não tiver no coração amor para ajudar o carente, rico que o senhor tinha rede de acho que umas 33 óticas, e presidente de uma igreja, e como o senhor disse que tem ouro, né? E na sua recandidatura, parece que o senhor declarou, tem uma lista lá, que tinha milhões, o Marco Feliciano declarou que tinha milhões, e Ciro Malafaia também tem milhões, tal, né? Tem alguns que têm até bilhões. Não seria a hora de o senhor fazer aquilo que Jesus pediu, né? Jesus falou para o jovem rico: venda aí as propriedades, ajuda os pobres, venha, siga-me, terás um tesouro no céu. Ele não mandou abraçar a causa, eu vou lutar contra a ideologia de gênero. O principal aqui, para que não haja tanta maldade e as pessoas não sejam entregues a tantos pecados, como o capítulo 1 de Romanos, que tem lá 21 pecados das pessoas. A maldade e a falta de amor faz com que as pessoas desonrem os corpos, e se tornem adoradores de homens ao invés de adoradores de Deus. Então, eu convido a todos que façamos o seguinte: vamos olhar para o carente. Lembre as palavras de Jesus de Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, dizendo que quando ele vier, quando ele for reinar, quando ele receber o reino do Pai, e separar uns dos outros, vai dizer a um grupo: venha possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo, porque lutaste pela ideologia de gênero, para ser macho e fêmea somente, lutaste pelos deveres da família, dos bons costumes, da ética. Não.
Venha, bendito, possui o reino eterno, porque eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. E os fiéis dirão, quando foi que eu fiz isso? Ele vai dizer, quando fizeste pelos meus pequeninos. Então, olhe para os pequeninos que estão na sua igreja, AD do Brás, lá de Salvador, na presidência lá, e veja que tem muitos necessitados. Reparta um pouco do seu dinheiro, ajude os carentes. E aí, eu te garanto que uma multidão de pecados serão perdoados. Se você praticar a obra do amor, o Pai perdoa os meus, os seus, os nossos pecados e fica tudo bem. Então, meus queridos, é isso. Até o próximo vídeo. Estamos juntos sempre aqui no canal Abrindo a Mente.